Esta conferência será gravada agora. Tá bom. Então vamos começar, já são 10h01. Bom dia, Romilda, bom dia, Isabel, bom dia, Carlos Bruno, bom dia, Angelita, bom dia, Samuel. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por participarem dessa palestra aqui. Deixa eu apresentar aqui os colegas. O Carlos Bruno, bom, nós somos assessores do senador Telmário Mota. Eu sou o chefe de gabinete. O Samuel, que está chegando aí, é o nosso assessor, que certamente vocês vão passar a conversar com ele agora, porque ele é o responsável pelas comissões, tá? E esse assunto pelos projetos. E o Carlos Bruno é o nosso assessor também legislativo, que é o responsável pelo projeto quando o Samuel trabalha e esse projeto vai para o plenário. Então, no plenário é o Carlos Bruno, ok? Mas todos nós estamos no mesmo assunto. Angelita, vocês teriam alguma coisa a falar antes da gente entrar mesmo? Qualquer pessoa, qualquer um? Sim, eu gostaria só de fazer um pequeno contexto da iniciativa, do que estimulou esse momento, só para que as pessoas que estão, uma que está lá no norte do país, a outra que está lá no sul, outra que está lá no meio, no centro do país, que a gente consiga se conectar a partir do trabalho de memória, né? Porque eu sou trabalho de memória mesmo, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu participei há 2 semanas atrás de um curso de capacitação oferecido pelo CEAD-UFAM, que é o Centro de Educação à Distância Virtual da UFAM. E esse curso de capacitação tinha como tema assédio moral em tempos de pandemia. Eu considerei esse tema tão significativo e importante que eu até coloquei nas minhas redes sociais que foi meu ritual de passagem para eu me tornar, enfim, servidora pública da UFAM, sabe? Porque os pares que nós nos encontramos nesse espaço virtual foram pares, assim, que tem vivência de UFAM, que tem um trabalho de militância, que tem, assim, sabe essa coisa do cuidado, né? E um trabalho técnico, político importante dentro da instituição. E a metodologia, como eu sou pedagoga, assim, a metodologia do curso, a professora Isabel foi nossa tutora do curso, e daí tinha o professor titular que desenvolveu as ações, e nós tivemos assim um grupo bastante significativo de servidores e servidoras que participaram desse curso. Simultaneamente a isso, o João, desde abril, maio, está elaborando uma série de lives para tratar da pessoa com deficiência e o mercado de trabalho. E o João me convidou para participar desse projeto e falou, Angelita, veja o que você pode contribuir para uma dos nossos encontros durante o semestre. E eu já tinha traçado uma ideia a partir do que o próprio João me ensinou a partir do projeto Fotografia Inclusiva, que é um projeto que o João toca com uma galera aí no Distrito Federal, há pelo menos 5 anos, porque eu tive notícia desse projeto em 2015, quando a gente sentado lá num meio-fio esperando uma cantata de Natal, ele contou para mim que ensinava pessoas com deficiência visual a fotografar. E eu falei, João do céu, que é isso? Como é que é? Me explica esse negócio, como é que pessoas com deficiência visual aprendem a fotografar? E ele falou que era um projeto junto com o pessoal da acessibilidade, da Comissão de Acessibilidade do Senado, tinham vários passarinheiros, fotógrafos, né? Eu costumo dizer que o João, ele é fotógrafo e nas horas vagas ele é servidor público, né? Porque é uma coisa de paixão e de militância pelo belo, né? Pelo estético, né? Pela essa questão da cultura inclusiva. Daí, comentando com ele que a minha ideia era trabalhar a relação da pessoa com deficiência, mercado de trabalho e cultura inclusiva, essa ideia ela se amplificou quando eu vi a fala da Isabel, quando eu vi a fala no último dia do encontro do nosso curso. O nosso encontro era sincrônico
Então, a Isabel trouxe algumas novidades, por exemplo, que nós na UFAM temos uma comissão executiva, e daí eu não vou ficar falando disso, porque eu nem sei, ela está aqui para falar, né? Mas ela comentou que foi criado na UFAM uma comissão executiva de atenção, prevenção e combate ao assédio moral. E essa comissão, o aniversário dela é esse mês, faz 2 anos, foi em agosto de 2018, mas a luta foi muito anterior. Depois ela vai explicar um pouco melhor. E daí eu pensei, caramba, nós temos que pensar sobre o assédio moral no espaço laboral para a pessoa com deficiência. Como é que isso se dá? Né? Daí fui conversar com a Romilda, que é uma querida, uma amiga das antigas, que é professora da rede estadual de educação em Curitiba, é professora de filosofia, também não vou falar da vida dela, que ela mesma conta, mas que ela é cadeirante e que aqui em Maringá a gente tinha planos, né? Em 2016 a gente se encontrava na rua, dava aqueles abração voltando do trabalho, ela voltando do Gastão quase 11 horas da noite, eu voltando da Sesumar, que eu era professora da Sesumar, ela com a sua cadeira motorizada, eu largava tudo no chão, a gente se abraçava, e ela falava, Angelica, eu vou para Curitiba, eu vou mudar meus ares, eu vou trabalhar em Curitiba. E eu, Romildo, eu vou passar no concurso, eu vou fazer um concurso. Ok, Angelica, tudo bem. Né? E daí o que aconteceu? A gente conversou sobre esses temas agora, essa semana, quando surgiu o tema do assédio moral para pessoas com deficiência. E nós tivemos uma primeira reunião, segunda-feira, o Carlos deu algumas orientações, o João colocou a equipe à disposição para discutir o tema, e ele pediu, Angelita, entre em contato com a SECAM, então, conversa com o pessoal da SECAM e vê se há possibilidade de nos reunirmos a partir da segunda-feira que vem para tratar do tema do assédio moral e ver quais são as possibilidades de diálogo com aquilo que já existe, com os projetos de lei e as leis que já estão em curso, e quais são as especificidades e as contribuições que esses agentes, esses servidores públicos podem dar para essa discussão. Né? E foi esse o início. Eu penso que a Romilda e a Isabel poderia, então, de repente... entrou ali, ó. Tudo bem? Eu acho que agora a gente passa a palavra. Né? Bom dia. Quem é que chegou aí? Como é seu nome, querida? Adenilda. Adenilda. Seja bem-vinda, Adenilda. Obrigada. Já estamos começando. Isabel. Obrigada. Desculpa a demora. Eu não vi esse programa é novo para mim. Tá. Tá, mas tá tudo bem. Milda, a Isabel vai atender o telefonema ali. Por favor, você quer introduzir alguma coisa, começar? Oi, eu vou me apresentar. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu vou me apresentar e reforçar aquilo que a Angelita falou, né? Que agora esse tema, eu abracei esse tema, já é o meu tema, assim, de voltar a estudar, né? Era, na verdade, o que eu precisava. Eu estava muito carente da universidade. Eu sou professora e trabalhei durante muito tempo no ensino superior, né? Quando eu morei em Maringá. Mais de 10 anos, trabalhei na UEM, trabalhei em outras instituições privadas, e faz algum tempo que eu estou fora do ensino superior e estou no ensino fundamental e médio, e profissional, né? E aí eu estava com uma ânsia de voltar, falei, eu preciso voltar para a universidade, eu preciso ter um tema de pesquisa, ou preciso pensar em alguma coisa para a gente poder estudar, né? Para eu poder me movimentar de novo, né? Tentar ver algumas coisas para a gente poder... E aí, isso me interessa muito, não só como uma questão, né, de pensar na mobilização social, mas também uma questão particular, né, a questão do assédio moral. E eu acho que é um tema pouco discutido quando a gente coloca esse tema para a categoria ou para as pessoas com deficiência, né? Até porque a gente está acostumado, eu digo que a gente está acostumado com as questões relacionadas, mas você consegue, mas isso dá certo, mas, tipo, chegar no primeiro dia ou se apresentar no colégio, o diretor olhar para você de nada e perguntar, você falta muito?
e ela diz que pergunta isso para todo mundo que chega lá, né? Porque tem professores que faltam o tempo todo. Mas será? Será que ela pergunta realmente para todos os professores que chegam, né? A primeira vez que o professor chega para se apresentar, ela pergunta se o professor falta muito, né? E isso é um critério para aceitar ou não aceitar o professor. E por que eu faltaria muito? Porque talvez eu seja cadeirante, preciso ir ao médico, preciso fazer fisioterapia, preciso... Isso já denotaria, né? Que faria com que eu faltasse ao trabalho, né? Falei, não, nunca faltei no meu trabalho. Eu só falto realmente quando é necessário. E olha lá, ainda com atestado médico, né? Mas eu não sou... E aí, tá. E ainda junto a questão da deficiência com a disciplina de filosofia, professor de filosofia, tudo meio, né? Então, assim, de um certo modo, são questões importantes para a gente discutir, né? Então, como a Angelita estava dizendo, eu sou formada em psicologia, já há 25 anos, hoje é dia 25, hoje é 24, né? Amanhã vai fazer 25 anos que eu me formei em psicologia pela UEL, sou formada em filosofia pela UEM, sou mestre em administração pela UEM, tenho 2 cursos, né? 3, na verdade 3, de especialização, um em especialização em educação especial, outro em psicologia do trabalho e organizacional, e um outro de especialização em filosofia. Então, assim, eu tenho uma vida acadêmica relativamente, mas essa vida acadêmica, essa construção acadêmica, ela sempre teve pautada por uma questão de teimosia, muita teimosia minha, e claro que eu tive muita ajuda das pessoas, né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho, mas sem nenhuma condição física, sem nenhuma lei de cota. Eu não tive nenhuma lei de cota. Quer dizer, eu não... Talvez porque eu não soubesse, talvez porque eu nunca... Eu sou de uma família muito simples, eu sou do interior do Paraná, sou lá de Jardim Alegre. Então, assim, eu sou da roça. Então, eu sempre fui uma pessoa... Eu sou a mais velha da família, então, se eu era igual a todo mundo, se as menores apanhavam, eu também apanhava. Se a gente ia para novena, né? Eu também ia para novena, independente do quê, independente como. Então, assim, eu acho que isso me deu uma condição de não me sentir diferente, né? E aí, depois, na universidade, isso sim aparece. Depois de algum tempo, depois de adulta, aparece isso com muita frequência, né? Com muito peso. Sim. Acho que é isso. Tá bom, obrigado. Professora Isabel, você quer fazer sua introdução? Bom dia a todos, né? É o seguinte, para que a gente possa dar uma qualidade bastante significativa, né, à nossa fala, eu me organizei com minhas colegas, né? E eu vou pedir para a Denilda ela falar um pouquinho das questões de saúde, as consequências da saúde, assim, na mesma linha que a Romilda já começou, né? Para a Denilda falar das consequências do que o assédio nos causa, né? Ele é um comportamento nefasto, ele é uma situação de humilhação, é uma perseguição sistemática no ambiente de trabalho, ela envolve diversos tópicos, né? Que depois eu dou mais uma esclarecida, né? E aí eu gostaria de falar como é que é o cenário no Brasil de enfrentamento a essa questão. Mas antes eu queria que a Denilda desse uma ligeira fala sobre as consequências, o adoecimento, o que isso causa para as pessoas, né? Que é o ponto principal da nossa reunião. Por gentileza, minha colega Denilda. Ok. Antes da professora Denilda, deixa eu só, como ela chegou agora, deixa eu só dar um panorama aqui para todos nós. Esse nosso encontro, ele tem como pano de fundo a gente construir, trazer esse assunto para dentro do Senado Federal, através do gabinete do senador Telmário Mota. Eu sou o chefe de gabinete, o Carlos Bruno é o nosso assessor legislativo, Denilda, o Samuel é seu vizinho, seu conterrâneo aí no Paraná, Romilda e Angelita, ele está agora lá em Curitiba, por isso que ele está todo de cachecol aí, de vez em quando ele já aparece e volta. Para a gente trazer isso em forma de um projeto de lei para mudar essa situação, ou audiências públicas, ou alguma coisa para dentro do Senado. Então, isso aqui é só um aquecimento, vamos dizer assim.
tá? Essa nossa conversa. Mas o nosso propósito final é trazer para a Comissão de Direitos Humanos do Senado. É isso. Professora Denilde. Então, eu sou natural de Recife, Pernambuco, formei em Pernambuco, também sou psicóloga, Romilda. Minha formação é psicóloga. Eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas, mas eu não sou professora lá, eu sou psicóloga mesmo. Também trabalho com a educação especial, eu tenho 2 vínculos. Então, eu trabalho à tarde com a educação especial, e de manhã na universidade com o servidor, né? Com o servidor. Nosso propósito lá é acolher. Tem um grupo de psicólogos que trabalha com os alunos, eu trabalho com os servidores. E como é que eu cheguei no assédio moral? Eu fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, em saúde pública, e aí a minha tese de doutorado foi em saúde mental do trabalhador. Na verdade, eu não tinha estudado assédio moral. Eu comecei assédio moral há 2 anos, quando a comissão se formou na Universidade Federal do Amazonas. Então, foi a partir daí que eu comecei a aprofundar o estudo sobre assédio moral. Ainda acho que estou engatinhando, né? Porque 2 anos não é tanto tempo assim. Mas, assim, o que é que a gente vê lá na universidade? Como a gente acolhe as pessoas que estão com queixa, as pessoas relatam que estão sofrendo assédio, ou pelo menos suposto assédio, e a gente, na comissão, começa a investigar como é que está sendo isso. E aí, o que é que a gente ouve em relação, com a Isabel pediu para eu falar um pouco sobre o sofrimento. É claro que a gente sabe que as pessoas são diferentes. Então, eu posso sofrer assédio moral e lidar com isso de uma forma. A Romilda, de um jeito, o João Rios, de outro. Então, a gente encara os problemas, de um modo geral, de forma diferente, é lógico, né? Mas, normalmente, a regra geral para assédio moral é de muito sofrimento. É de muita ansiedade, de muito sofrimento. E o desfecho, geralmente, é terminar no consultório da psicologia e do psiquiatra, e da psiquiatria. Então, normalmente, essas pessoas adoecem e tem que fazer tratamento a longo prazo, porque vocês sabem, devem imaginar que um tratamento psicológico não é um tratamento simples nem rápido, é algo a longo prazo. Então, normalmente, as pessoas que sofrem essa situação de humilhação, constrangimento, elas começam a se sentir muito mal em relação a esse contexto todo do trabalho. E elas começam a entrar em sofrimento. E geralmente, o desfecho é esse mesmo. É adoecimento mental. Claro que nem todos adoecem, mas a dor está sempre presente para essas pessoas, né? Depressão e ansiedade são as queixas mais comuns. Em alguns casos mais graves, chega até o suicídio, tentativa de suicídio e o suicídio mesmo. Então, existe na literatura que mostra, sim, que alguns trabalhadores chegam a se suicidar por conta do assédio moral, dessa pressão tão grande, dessa humilhação tão grande que sofre no trabalho, que termina morrendo por conta disso. Então, a situação é muito grave. Cada vez a gente identifica mais casos na universidade, infelizmente. Claro que a comissão já começou a atuar, acho que a Isabel vai falar um pouco sobre isso. A gente já começou, lógico, a interferir nisso, e a gente sabe que está fazendo um bom trabalho, né? Apesar de só são 2 anos apenas, mas a gente está fazendo um trabalho tanto de acolhimento, quanto de educação mesmo, do conhecimento. A gente chama essa parte de trabalhar com palestras, com folder, cartilha, a gente está preparando, a cartilha está quase pronta, então a gente está fazendo todo o material que é para trabalhar a prevenção do assédio. Mas a gente precisa ter em mente que isso leva a muito sofrimento, a muita dor, e a gente não quer isso. Ninguém quer que as pessoas sofram e adoeçam por conta do assédio moral, nem por qualquer outro problema relacionado ao trabalho, né? Mas, particularmente, o assédio moral é fonte de muito problema, muita situação de muita dor e muito desgaste. Então, acho que, resumindo, acho que é isso. Então, dando continuidade à fala da Denilda, né? É o seguinte, a gente já sabe que o assédio moral é uma conduta reprovável, ela causa prejuízos de ordem de saúde para as pessoas que enfrentam, principalmente, mas para o serviço público ela causa um prejuízo inestimável. Por quê? Porque ela vai levar a pessoa ao adoecimento, ela pode causar prejuízo financeiro das mais diversas formas,
pode levar a pessoa à aposentadoria precoce, pode levar à rotatividade de servidores, pode simplesmente pegar e causar prejuízos. Eu tenho exemplos no nosso trabalho, prejuízo na ordem de mais de R$1 milhão. E sem exagero, tá? A consequência, então, vai da saúde do indivíduo, do servidor. Há também consequências financeiras para a imagem da instituição como um todo, certo? Eu acho que a imagem da instituição é a única que ainda, de forma inconsciente, se busca preservar, né? Mas aí existe um problema grave, porque quando a instituição tenta preservar a imagem, ela tende a querer esconder o assédio moral debaixo do tapete, como se ele não existisse. E aí gera um problema muito, muito, muito maior. Negar o assédio moral, ele simplesmente é uma ferramenta que eu entendo como inadequada, porque se nós trabalharmos a prevenção, certo, e o combate, seriam dois caminhos muito melhor. Por quê? Eu vivi o assédio moral em todas as suas etapas, mas eu consigo claramente identificar que existe e que é possível, sim, um ambiente em que se trabalhe de forma harmoniosa, de forma respeitosa, sem o assédio moral. E este ponto a gente trabalha por meio da conscientização. Hoje, na universidade, nós já temos casos resolvidos de assédio moral por meio da conscientização. O processo, ele vai desde as simples palestras, cursos, folders, né, como a Denilda bem colocou, mas simplesmente esclarecendo as pessoas que aquela é uma prática reprovável e que aquela pessoa que vier a praticar pode sim sofrer represálias em relação a isso, em relação à sua conduta. Então, a prevenção de forma instantânea, diria assim, detectou que há assédio, entra a situação de prevenção, a conduta de prevenção, né? Então, há um processo de intervenção de imediato, evitando que aquele comportamento se torne um assédio moral. Por quê? O assédio moral ele tem diversas fases. Ele vai da fase 0, que é a fase 0? É quando aquela instituição não cuida das questões de assédio. Então, na fase 0, se não existe a prevenção, ele vai se expandir. O assédio moral vai ir para a fase 1, 2, 3 a pessoa adoece, 4 ela fica pior, 5 ela é excluída, 6 ela já quer se matar. Então, se você intervém numa fase primária, a gente consegue transformar aquele comportamento a fim de evitar que ele se propague. Então, se nós tivermos, primeiro, um bom plano de combate ao assédio moral no ambiente de trabalho, a gente consegue acolher os casos antes que ele se cronifique, né? Então, é como se fosse uma gripe. Eu pego ele na fase gripal e evito que ela vire uma pneumonia, uma alergia respiratória, uma complicação mais grave. Então, o primeiro passo, no meu ponto de vista, seria implantar uma espécie de uma normativa de ordem nacional, certo? De forma que esta normativa, em todas as instituições públicas e também recomendando as privadas, que exista uma comissão de enfrentamento e combate ao assédio moral. Por quê? Se nós temos tratamentos, por exemplo, nós temos na maioria das instituições comissão de procedimento administrativo disciplinar para cuidar da conduta. Nós temos comissão, agora recentemente nós recebemos, estão sendo criada a corregedoria, a comissão de ética, a ouvidoria. Nos mesmos moldes, eu creio que se criarmos em todas as instituições comissões de enfrentamento e combate ao assédio moral, priorizando, né, que seja de forma efetiva, isso nós já fazemos na UFAM, a prevenção ela é valiosíssima, a nível de cursos para quem estiver atuando,
os gestores principalmente, quem tiver diretamente ter que lidar com o assédio moral, os médicos, os membros de comissão, os chefes de departamento, normalmente mais de 90% do assédio vem de gestores, alguém que está numa hierarquia superior. De alguma forma, inconscientemente, na maioria das vezes, essa pessoa quer a pulso que o trabalho funcione porque funcione, e aí não olha as consequências da forma com que ele trabalha. Basta mudar a forma em muitos comportamentos que a gente consegue eliminar o tratamento assedioso. Então, o primeiro ponto que hoje nós necessitamos com urgência seria a criação de comissões na maioria das instituições públicas e também privadas. Tá? Essas comissões, é muito comum na esfera pública um determinado chefe hierárquico, né, ele ter que nomear pessoas para comissões. Só que essas comissões, muitas vezes, acabam não funcionando, no caso do assédio moral, porque as pessoas não conhecem o que é assédio. E esta questão de desconhecimento é muito grave, porque vai desde o chefe hierárquico, aquele que na maioria das vezes assedia, ele não sabe o que ele está fazendo, as perícias médicas, tá? O médico, a gente tem que considerar isso, foi um grande trabalho feito pela nossa comissão, que nós conseguimos identificar que na formação dos médicos, veja, o assédio moral, ele começou a ser discutido por volta de 2003, 2004, 2008 saiu a primeira cartilha do Ministério da Saúde, 2010. Então, é muito recente os estudos de assédio. E veja que, ao mesmo tempo que se divulgou um tema bastante polêmico, bastante difícil de ser identificado, em alguns momentos até mesmo sendo chamado de invisível, certo? Então, esse comportamento foi lançado, foi feito cartilha, foi feito tudo, mas não ensinaram os nossos profissionais, né, a trabalhar com isto. E o que eu percebo? Nós fizemos um estudo dentro da universidade e fomos perceber que o único curso que abordava as questões de assédio na sua grade curricular, hoje já é definido, descrito lá na UFAM, é descrito o tema assédio moral como parte do conteúdo programático do curso de psicologia. Mas o mesmo não acontece no curso de direito, no curso de medicina, quiçá. Então, como é que nós vamos ser avaliados por médicos que não sabem o que é assédio? Como é que nós vamos ser avaliados por profissionais que a gente chora a nossa dor e chega no advogado e diz, isso é assédio, tá? Mas não sabe sequer descrever. Isso não vai tão longe. Até mesmo os magistrados não sabem o que é assédio moral. Hoje, aqui no Amazonas, a SECAM já oferece curso até mesmo para os magistrados na escola de magistratura, o que é uma grande vitória. Os novos juízes já vão saber o que é assédio. Mas isso não é rotina, certo? Então, nós precisamos que estas comissões de enfrentamento e combate que sejam instauradas nas instituições públicas ou privadas, elas tenham por obrigação que as pessoas que trabalhem nelas sejam devidamente formadas para as questões de assédio. Então, esse é um segundo ponto bastante importante a ser considerado. E o terceiro ponto, e aí entra na proposta inicial que a Angelita conversou com o senador, né, com a equipe do senador, que é o seguinte: o principal problema, por que hoje o tema assédio moral não é discutido no curso de direito, por exemplo? Porque não há lei. Se não há lei, como é que o advogado vai estudar? Ele estuda como dano moral, mas o dano moral foge à regra. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Então,
a gente está hoje no Brasil inteiro, tá? Refém de um comportamento que não existe uma lei própria para tratá-lo, nem nas questões de adoecimento, nem nas questões de conduta. Então, hoje nós precisamos sim de uma lei. O que existe de lei hoje no Brasil? No Brasil, nós temos dezenas de projetos de lei tramitando, mas a maioria deles não chega a ser concluído. Não vou entrar em detalhes das razões por que eles não foram concluídos. Por exemplo, eu mandei para a Angelita uma de 2009, né, Angelita? Aquela que a gente até apoiou, mas assim, as leis elas não avançam, certo? Só que hoje nós temos um ponto que o Brasil necessita responder, que é a Convenção 190 da OIT. Esta convenção propôs que o assédio moral seja devidamente institucionalizado nos países partícipes da OIT, certo? E seja constituída uma legislação própria para tratar estes casos. Então, nós precisamos de dois lados. Primeiro, para dar uma resposta a quem está sofrendo o assédio moral, e segundo, também para responder à OIT, certo? E aí eu coloco, né, que seria uma ótima oportunidade juntar todos esses projetos de lei, se fosse o caso, certo? E encabeçarmos uma nova proposta de aprovação de lei, né? Eu creio que tem uma que é a 121 de 2009, ela já está tramitando há anos, já passou por Senado, já passou, eu não estou enganada, deve estar no Congresso hoje. Então, pegar estas leis e propor a aprovação dela, baseado na resposta que o Brasil necessita dar à OIT e às pessoas que estão sendo subordinadas à situação de assédio. Bom, essa é a minha fala inicial. Antes de terminar, eu tenho mais algumas considerações a colocar. Tá bom, obrigado. Vamos passar a palavra para os colegas, para os outros. Professor Ronaldo Bastos chegou aí, professora Sandra Becker, querem fazer uma introdução? Vocês estão sem câmera, não? A gente não vê vocês. Bom dia, colegas. Eu sou a Sandra. Bom dia, professor. Bom dia. Peço desculpas que eu estou sem imagem aqui no meu computador. Por conta da pandemia, a Angelita está rindo porque ela já conhece a história. Tá bom, tudo bem. Também, eu acabei passando álcool gel na tela do computador e a câmera ficou disfuncional. Mas, então, também pedindo desculpas pelo atraso, eu tinha entendido que a reunião começaria às 10 horas, horário Manaus, e era 9 horas, horário Manaus, né? Então, desculpa pelo atraso, eu estou aqui presente com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado. Professora Romilda ou professor Denildo, tem mais alguma coisa a colocar em cima do que a professora Isabel falou? Samuel. Não. Ok. Samuel, nosso assessor legislativo. Oi. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui meio encasacado, Curitiba está um frio danado, cheguei ontem de Brasília. Eu, no momento, João, estou aqui todo ouvidos para poder me assenhorar um pouco do tema e poder contribuir na medida que a conversa evolua, tá bom? Tá bom. No momento, eu me reservo a ouvir. Obrigado. Viu? Obrigado. É o seguinte, o Samuel, pessoal, é com quem certamente vocês vão manter contato mais frequente, tá? Porque esse assunto é da área dele, né? Vai para as comissões e tal.
Professora Isabel, colegas, do professor Ronaldo, chegou aí. Bom dia, professor. O senhor quer fazer uma introdução? Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu vim... O seu som está fugindo. Você está sem som nesse momento. A imagem congelou. Aqui em Manaus, a gente já começou com as atividades educacionais, por incrível que pareça. Eu tive que vir buscar meu filho aqui na escola. Opa, retornei aqui. O som tá saindo bom? Mais ou menos. Mas continue, a gente não entende. Ok. Então, é só para dizer que nós aproveitar um pouco da fala já que a Isabel trouxe, né? Aqui na universidade, atualmente estou num cargo gerencial da universidade, né? Estou diretor de Departamento de Saúde e Qualidade de Vida, e nós tivemos essa iniciativa de encampar essa ação, aquilo que já estava elaborado desde 2014, pelo menos em termos de acordo de cooperação técnica. A universidade assumiu esse compromisso, e uma das coisas que eu queria colocar de elemento novo no debate é a questão da formação gerencial, principalmente dos gestores da área pública, né? Já que são gestores que trabalham com um tipo de trabalhador e não tem como ter rotatividade na escala em que acontece na iniciativa privada, graças a Deus, né? O serviço público tem essa garantia da estabilidade, né? Então, o que acontece? Nos casos de assédio, dentro do serviço público, você tem um sofrimento que é contínuo e que muitas vezes sai daquele setor inicial e acaba extravasando para outros setores dentro do mesmo órgão, né? E o assédio vai perseguindo o servidor por onde ele anda, né? Então é importante a gente focar também na formação dos gestores em todos os níveis, principalmente na área pública, tá certo? Lembrar que os gestores também, eles não têm preparo muitas vezes para lidar com o assédio, não só o assédio vertical que nós chamamos, né? Que é aquele assédio que envolve principalmente as condições hierárquicas, mas também para atuar nas relações de conflito horizontal, né? Assédio que acontece entre colegas que estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico, né? O gestor precisa de alguma forma atuar para reduzir essas tensões, reduzir conflitos e também corrigir falhas e defeitos que estão tendo nas comunicações ou nas interações no geral entre os trabalhadores, né? Então, eu queria trazer esse elemento enquanto estamos aqui no debate. Ok? Obrigado. Obrigado, professor. É o seguinte, professora Isabel, do que a senhora falou, e me chamou a atenção, eu fiz umas anotações aqui, eu lhe confesso que no nosso gabinete é a primeira vez que esse assunto entra, tá? Então, eu, enquanto chefe de gabinete, nunca ouvi, ninguém trouxe esse assunto até então, então é novidade, eu não sei, não conheço nada desse assunto, estou aprendendo com vocês, e é um assunto que o senador vai abraçar, com certeza. Então, desculpe as minhas ignorâncias, tá? Não sei se os outros colegas, o Carlos Bruno ou o Samuel, têm algum conhecimento de como funciona sobre esse assunto. Eu gostaria de perguntar o seguinte: existe uma coisa assim, tipo, Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral? Existe isso? Eu me habilito a responder. Nós não temos um guia nacional,
nós temos institucionalizada no Ministério da Saúde uma cartilha a respeito do assédio moral, que traz diversos ensinamentos. E, esporadicamente, cada órgão fez as suas cartilhas próprias, entendeu? Até porque nós não temos uma lei específica para tratar deste tema. Tá, obrigado. Sobre leis, você trouxe uma informação muito importante. João, e você perguntou dia, você perguntou pelo dia, né? Sim, dia 2 de maio, né? Que a gente comemora. Não comemora, não, né? É o combate, dia 2 de maio. Sobre. 2 de maio, é. 2 de maio seria o dia de combate ao assédio moral, ou algo assim, né? Ok. Exatamente, 2 de maio. Beleza, então. Eu não me lembro de ter visto nenhuma propaganda, nenhuma manifestação ou coisa assim. Porque o que é que está me passando? Por que eu perguntei isso? Porque em alguns dias, por exemplo, Dia da Mulher, vamos pegar os mais conhecidos, Dia Internacional da Mulher. O Congresso Nacional e os prédios públicos aqui de Brasília, eles se iluminam com uma cor específica em combate, em comemoração, em homenagem àquele dia. O dia de algumas doenças, por exemplo, dia da oncologia, dia do câncer de próstata, o prédio do Congresso Nacional se ilumina. Deixa-me ver aqui outra, dia 7 de setembro, e assim vai. São as campanhas. No Brasil, as campanhas, é comemorado no dia 2 de maio o dia de combate ao assédio moral, certo? E isto já foi disseminado em todos os cantos, em tudo quanto é instituição, normalmente tem algum evento, algum seminário, alguma atividade é feita, entendeu? No dia 2 de maio de todos os anos, se eu abrir a internet, lançar a palavra assédio moral, você vai ver a infinidade de atividades que são realizadas nesse dia em alusão ao dia de combate ao assédio moral. Seu microfone está fechado, doutor João. Obrigado. No Senado, nós temos um serviço de qualidade de vida, que dentre outras funções, aí eu teria que convidar na próxima vez uma pessoa de lá para me explicar exatamente o que é. Eu sei que é tratada essa questão de assédio moral lá dentro, de realocar pessoas que saíram de um determinado departamento e estão ali sem função. Então, o serviço de qualidade de vida, me parece que tem essa função lá dentro. Outra coisa que você trouxe muito importante são os projetos de lei atual. Eu gostaria que a senhora e o Samuel trocassem telefones para a senhora passar para o Samuel quais os projetos de lei que já existem no Congresso, para nós conhecermos isso, e qual é a minha ideia. Pelo menos os que estão no Senado, nós, a pensarmos todos eles, fazermos uma grande audiência pública, fazermos uma conversa com os autores desses projetos, com os relatores deles, para ver se a gente faz esses projetos andarem. Tá? Isso é o que eu imaginei aqui no momento. Uma outra coisa, a questão da formação gerencial, que não existe, que realmente é carente. Eu tive pensando embora não seja uma atribuição do Congresso, mas a gente bota isso como um curso ou uma matéria dentro de cada curso universitário. Entende? Fazer um projeto de lei, alguma coisa assim, obrigar cada curso, medicina, história, geografia, eu sou geógrafo, matemática,
ter ali um semestre que seja sobre assédio moral. Porque todo esse pessoal do curso superior, um dia vai ser um gerente. Já está bem perto de ser gerente. A Isabel ficou com os olhos lacrimejando aqui, ó. É o desejo do coração dela. João, Sim, diga, Carlos. Eu tenho 2 graduações no Uniceub, aqui de Brasília, e é uma matéria obrigatória em todas as graduações. É uma matéria, inclusive, comum, que é ética, somente ética. Aí a gente tem ética 1, ética 2, obrigatório em todas as graduações, que nela a gente vê um pouco disso. Não é exclusivamente para ética no trabalho, a gente vê um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, mas em algum momento a gente passa por isso. É bem interessante a grade curricular para esse assunto que a gente está discutindo aqui. Talvez fosse o caso, posso ir atrás, ver se eu consigo trazer aqui, ver se a gente consegue, de repente, sugerir para outras instituições, enfim, assim, um tubo de ensaio que a gente acabou de conversar. Obrigado. Angelita, você levantou a mão? Na UFAM, uma das disciplinas que ficou para eu ministrar esse semestre é currículo, escola e cultura. Então, assim, grade curricular é um tema que ele, acima de questões científicas, né? Nós, enquanto especialistas da educação, que elaboramos uma grade curricular para aquele curso, existem aspectos que envolvem e que são diretamente, que confrontam a sociedade diretamente. Então, a discussão de reforma ou reformulação da grade curricular, né, são disputas, são arenas de poder, né? A gente sabe que é assim. Então, passando por todos esses setores juntos que estão nessas imagens aqui desse encontro, eu penso que daí a discussão de reformulação de grade curricular tem todo o mérito de se tornar um projeto de lei, né? E de encontrar outros pares para que a gente consiga formular e concretizar. Obrigado. Bom, alguém mais quer complementar? Eu queria só endossar o que a Angelita acabou de falar em relação a gente conseguir, de fato, efetivar que o assunto se torne obrigatório dentro das academias. Porque a gente falando assim parece uma coisa tão óbvia, né? E aparentemente tão fácil de ser feita. Mas a gente sabe que para mudar qualquer temática dentro de uma estrutura curricular são muitas reuniões de colegiado, precisa de muitas aprovações, e isso acaba, o professor, autonomia entre aspas, né? Ele tem autonomia entre aspas dentro de sala de aula. Se isso não está muito bem delineado, né? Aí o colega falou a respeito de ter um tema dentro da disciplina de ética, são as escorregadas assim que a gente acaba dando, né? Assim, isso é para ser tratado dentro da disciplina de ética. Mas e aí, que garantia a gente tem que todas as universidades vão tratar isso dentro do tema de ética, né? A gente está entendendo que isso faz parte da ética, mas e outras instituições, será que entendem da mesma maneira, né? Então, super importante o que a Angelita falou e que a gente tenha uma pressão a mais, vamos dizer assim, em cima dessas instituições de ensino superior, para que isso seja efetivado de fato, né? Porque apesar de parecer tão óbvio, tão simples, para quem está ali no cotidiano do ensino, isso não é uma coisa tão simples assim de ser feita. E principalmente com um movimento só de dentro para fora, assim, de um professor dentro de um colegiado, né? De 2, 3 professores dentro de um colegiado. Então, ajuda se nós tivermos mais força, e a força política é uma delas, né? Também de fora para dentro. Ok, obrigado, professora Sandra. Eu quero
Diga, professora Isabel. Eu queria só lembrar também que é importante nesse setor de transformação da educação, da formação de pessoas, mesmo que a gente não tenha o avanço em projetos de lei, porque, como a Sandra falou, como a outra professora, eu creio que a Angelita falou, existe toda uma complexidade no setor educacional para que a gente consiga efetivamente que aquele tema seja abordado adequadamente na sala de aula, nos programas de formação, né? E também na educação básica, lembrando disso, né? Porque a educação básica já existe lei, inclusive, com um tema similar, né? Que é uma lei espécie de anti-bullying, né? Então, na educação básica, a gente tem também ali a apresentação para as crianças, para os jovens e adolescentes, de comportamentos assediosos que vão se desenvolvendo para o mundo do trabalho, que é o que vem em seguida, né? Então, é importante que a gente também não pense apenas no âmbito universitário, mas já se aproprie daquela lei que fala ali da questão do bullying, por exemplo, para também olhar a formação já a partir do contexto da educação básica, e aí vai seguindo até a gente olhar para a educação superior, que já tem um direcionamento muito maior para a profissão, para a área de trabalho, né? E seguir depois para as leis, que aí já sim realmente já são para penalização, para responsabilização de autores, né, de infrações ou ilegalidades. Ok, obrigado, professor. Antes de você falar, eu estou escrevendo aqui, por isso que eu fico assim na lateral, às vezes é que eu estou fazendo as minhas anotações. E eu já tinha botado aqui assédio moral na educação básica, porque antes de você falar, porque tem muitos gerentes que a instrução deles vai apenas até a educação básica, até o segundo grau e tal. E é na educação básica onde realmente a gente tem que implantar exercimento. Só que, e você falou muito bem a questão da palavra estrangeira, americanizada, nós nos orgulhamos de copiar o estrangeirismo, aí a gente esquece que é o assédio moral. Tá? Mas a imprensa, e outro setor que a gente tem que convencer, é a imprensa a divulgar isso. Tá? Mas nós vamos plantar semente, porque é mais um problema, é mais uma questão de conscientização, de conhecimento da sociedade. E antes de passar para a professora Isabel, lembrar vocês que chegaram depois que essa reunião está sendo gravada. O que é que eu vou sugerir, com a permissão de vocês? E sugerir que depois eu vou pegar essa gravação, eu vou botar no meu YouTube e na minha página na internet, e aí começa a fazer divulgar. Eu vou divulgar para a Angelita, e a Angelita repassa para vocês, e vocês darem conhecimento disso ao Brasil, através das redes sociais de vocês. O que vocês acham? Porque a partir do momento que a coisa começa a ser discutida, aí acende a lanterna em alguém e chegam-se mais pessoas para perto do assunto. Diga, Angelita. Bem, assim, o que me chamou a atenção nessa discussão foi quando eu participei do curso da UFAM sobre assédio moral em tempo de pandemia. Deu certo de ser em agosto. Agosto completou agora, dia 7, 14 anos que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. E eu lembro que a Maria da Penha, que deu nome à Lei de Violência Doméstica contra a Mulher, ela fazia um apelo dizendo assim, bom, tipificamos, olha aí, Carlos, estou aprendendo a palavra, tipificamos a violência doméstica contra a mulher. Agora, os agressores conseguem até se conscientizar, saber que estão sendo violentos. As mulheres que sofrem violência sabem que tapinha de amor dói, né? Não vai mais ficar com essas bobagens de que eu tenho que amar até o final, até as vias de fato, enfim. Mas o que me chamou a atenção na fala de Maria da Penha, de uma das entrevistas que ela deu lá no começo, foi
Gente, nós não queremos prender as pessoas. Nós não queremos pegar todos os homens que são agressores e jogar dentro da cadeia. Nós queremos uma conscientização. Nós queremos uma educação contra essa violência. Então, nesse sentido, eu penso assim que nós, enquanto agentes sociais de divulgação, de combate e prevenção, a gente precisa organizar ações no sentido de que essa consciência aconteça de maneira a coibir, mas também prevenir. Daí eu quero dar um exemplo que saiu agora essa semana, uma colega da UFAM, que é psicóloga, ela lançou um livro chamado Violência Sexual na Educação Infantil, e alguma coisa sobre o dever do Estado em proteger as crianças pequeninas, né, da violência sexual. E daí estourou na mídia todo esse problema da menininha de 10 anos. E o que eu achei curioso na pesquisa dela, a pesquisa foi feita na Unicamp, é que nos Estados Unidos, da década de 1980 à década de 1990, durante 10 anos, foi feito isso que nós estamos propondo aqui. Uma estratégia de combate a partir da prevenção e conscientização e construção de rede. E houve uma baixa de 40% de notificações de violência contra a criança em idade de educação infantil a partir da construção de uma rede, que é isso que vocês estão propondo, é isso que nós estamos desenhando. Então, se nós estamos também engajados com pesquisas científicas e debate dentro do Senado e nas diversas esferas, nós precisamos também ter o cuidado de gravar, de registrar, da gente conseguir um mapeamento no sentido de saber o quanto a nossa ação está alcançando um bom resultado. Porque nesse exemplo que eu estou dando, nessa analogia desse combate à violência na educação infantil e da violência sexual de crianças pequenas, essa rede conseguiu diminuir, né, a violência em 40%. Né? Então, fica essa reflexão também de que nós precisamos ter instrumentos de avaliação dessa nossa, que sejam intencionais, né? Obrigada. Ok, obrigado. Professora Isabela. Quando a gente fala sobre a invisibilidade do assédio moral, tá? É um ponto de extrema complexidade. Aí eu queria dialogar com o Carlos Bruno, né, que ele falou que na disciplina de ética tem alguma coisa sobre a questão de assédio e tudo mais. A ética, eu já fiz curso de ética, né, em diversos momentos, ele aborda, sim, algumas questões sobre o comportamento. Mas a problemática como um todo, a ética não consegue abrigar, entendeu? A complexidade do assédio moral, ele é um curso de, no mínimo, de 20 a 40 horas de acordo com o público em que você vai abordar. Por exemplo, a Maria Angelita participou de um curso de 20 horas, não, Maria Angelita? Eram 20 horas, e era somente o básico sobre o assédio moral. Para as pessoas que vão trabalhar com a problemática como um todo, certo? A disciplina seria de, no mínimo, 40 a 60 horas, porque as abordagens, principalmente as pessoas que iriam trabalhar com as questões de direito e com as questões de saúde, certo? A problemática é muito maior e não envolve somente a questão ética, certo? É lógico que a ética é valiosíssima estar lá, sim, mas tem outras problemáticas que envolvem, por exemplo, na questão de legislação, se trabalha direito à imagem, dano moral, acidente de trabalho, nexo de causalidade, uma série de envolvendo direito à família, direito ambiental, artigo 225, se eu não estou me enganado é o principal, mas assim, é uma quantidade de leis, eu posso mandar até isso em slides para vocês, porque eu tenho preparado. Então, é uma quantidade de leis que envolve que a disciplina de ética não consegue comportar todos os aspectos que precisam ser abordados, entendeu? Então, eu queria
despertar esta observação, tá? Para quando se criar normativas ou se criar cursos, tá? Ele é um curso que precisa de uma abordagem maior. Agora sim, eu fiquei imensamente feliz com a fala do Dr. João Rios, certo? Quando começou a falar exatamente o que nós já estávamos conversando, né, Angelita? Né? Na proposta da criação de uma audiência pública, ampliar esse debate, como a Angelita colocou, propormos uma rede, e nesse ponto eu posso adiantar que ano passado, eu e Sandra Becker, nós estivemos no Congresso de Assédio Moral em Santa Catarina, né? E estamos bastante alinhados com a maioria das pessoas que trabalham com assédio moral, quer seja por comissões, quer seja por pesquisa, quer seja no atendimento pericial. Então, nós temos pessoas capacitadas que podem nos ajudar na condução dos trabalhos, que, num momento de uma audiência pública, poderiam contribuir significativamente, tá? Então, assim, eram esses dois pontos que eu queria acrescentar, e assim, João, muito obrigado, que você, eu creio que entendeu os nossos anseios, certo? E se as coisas caminharem nesse sentido, nós temos tudo para poder fazer um excelente trabalho. Obrigada. Gente, deixa eu falar uma coisinha, aproveitar que o João está ao telefone e falar uma coisinha aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo? O Solano me que desculpa, eu estou só com o senador aqui na linha, podem continuar, eu estou ouvindo, tá? Beleza, ó. O Solano, que é o nosso colega da UFAM, lá de Benjamin Constant, porque um dos temas ventilados, eu não sei onde está o Ronaldo, será que ele está ouvindo? Um dos temas que foi colocado na pauta do nosso curso de capacitação era a implementação e a sensibilização dos campos. É campus, né, Isabel? Não é camping, campus. Tipo assim, do interior, né? Benjamin Constant, Humaitá. E o Solano lá, ele é membro e conselheiro da DUA, ele que representa a DUA no INC. E ele está aqui comigo no WhatsApp dizendo que ele não consegue entrar por aquelas razões que nós já temos como um dos nossos problemas no interior, né? Que é a conexão com a internet. Mas eu disse a ele que estaria comentando que ele está, mas não está, mas eu também já adverti que está sendo gravado, então ele vai ter acesso ao material depois e ele poderá também dar as contribuições. Porque, Isabel, isso dos comitês no interior, eu acho que é uma das coisas bem importantes enquanto fã e também enquanto laboratório de experiência que a gente possa realizar e colaborar com os nossos pares no Brasil, né? Daí em termos de Brasil. Tá? Então, o Solano, ele está por aí. Ele está aqui, eu estou gravando no WhatsApp, mandando as falas para ele, a gente está tentando, mais ou menos, que ele participe, tá? Da DUA. É o seguinte, eu acho que a gente já tem aqui alguns encaminhamentos, tá? O que eu sugeriria? Uma outra reunião, essa reunião assim foi muito rica para mim, eu jamais pensei que fosse tão proveitosa, mas foi muito rica. O que eu sugeri? O que eu sugiro? Daqui a 8 dias, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas de Brasília, a gente volta a se reunir, porque aí a professora Isabel e o Samuel vão ter aí uma semana para conversar e traçar algumas diretrizes, tá? E traz para cá. Eu botei aqui desenhar novas trajetórias. Vocês dois vão conversando e na segunda-feira a gente já... Porque isso é um assunto demorado. O assunto do assédio moral ser implantado, ser divulgado, conquistar mentes e corações é um assunto demorado. Mas vamos plantar a semente. Vamos plantar a semente. Então, o que você acha, professor Isabel e Samuel, e colega, tem mais colegas?
Então, eu precisaria que a professora Isabel passasse o seu contato, né? Seu e-mail. Eu não sei, eu não soube acessar aqui esse chat, mas Tem nada não. para Ela poder diz passar aí o seu você contato. Hã? Qual é o seu e-mail, por favor? Samuel, eu coloco já no chat meu e-mail e o meu contato. Ele tem o WhatsApp, quem tiver interesse. Eu sou analfabeto nesse chat, eu não consegui encontrar ele aqui. Eu pego quer dizer para mim agora, hein? Não, eu pego. Aí você manda para mim? Manda. Isso. Tá bom, então. Okay. Gente, o Solano entrou aqui, ó. Estou tentando ingressar, pensei que era o Meet, mas na verdade é o tal de Google Meet, eu tenho que instalar. Estou instalando. Daqui a pouco estou ingressando. Acredito que vai dar para saber isso. Nós já estamos finalizando, tá, Solano? Já estamos nos momentos finais, mas tudo bem, seja bem-vindo. Estamos aqui. Professora, a senhora botou lá, né? O chat. Coloquei no chat. Então, o meu e-mail e o WhatsApp. Ok, deixa só eu copiar aqui para passar para o Samuel. Deixa eu fazer isso logo. Um minutinho. Alguém tem mais alguma observação? Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Fiquem à vontade para usar a palavra. Eu só gostaria de agradecer, foi bem interessante. Na verdade, eu entrei na reunião, eu nem sabia que a gente ia tratar sobre isso. E foi uma grata surpresa. Achei muito legal, eu acho que o caminho é esse. E eu espero que segunda-feira a gente continue e a gente vai só enriquecer esse debate. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Obrigada por tudo, eu acho que foi muito legal. Obrigada a todos. Obrigado. Eu também quero só agradecer. Eu também quero só agradecer. Achei que a reunião foi maravilhosa. E esse debate é de meu interesse muito. Adoro o tema, quero estudar o tema. E eu vou puxar a brasa para a sardinha da pessoa com deficiência, né? Então, de algum modo, eu vou tentar ver aí a questão de como deficiência, então, estão também inseridas nesse contexto, né? Que ainda se torna mais invisível ainda. Porque aí, Samuel, desligue seu som que ele está dando interferência, por favor. Então, só agradecer mesmo a participação e dizer para a Isabel que eu amei, né? E dizer para a Denilda, né? Que eu também amei. Com certeza eu vou entrar em contato com vocês para a gente estudar mais esse tema. Tá joia. Obrigado. Só uma coisinha que eu queria falar. João. Eu não sei, Isabel, a gente tem muito material que talvez pudesse passar para o pessoal começar a ler para se inteirar um pouco mais. Ela tem cartilha, a gente tem muita cartilha já de outras instituições, que a leitura é muito fácil, é muito agradável de ver, é muito simples assim, né? As cartilhas são muito boas. E talvez, Isabel, disponibilizar para eles lerem, para quem está começando a ler o tema agora. Exato. Deixa... Chegou! A gente vai trocar mais informação, Adenilda, porque está muito baixo. Você falou sobre começar a ler, né, tudo. A gente tem muito material, a gente pode disponibilizar para eles, né? Eu, inclusive, eu localizei aqui o trabalho que a gente fez de levantamento sobre as grades curriculares, né? Eu acho que esse seria um documento importante, né, para a condução em relação à formação, porque no próprio documento, esse documento ele foi produzido por meio de uma roda de conversa com diversos órgãos, certo? Direito, medicina, Tribunal Regional do Trabalho, tiveram desembargadores que assinaram junto esse documento, e a gente lançou uma consulta pública porque a nossa intenção era encaminhar ao MEC esse documento, cujo objetivo é melhorar a grade curricular, né, desses cursos, principalmente medicina e direito.
E nesse documento já está bem fundamentado toda a questão da formação e tudo mais. Mas aí, no caso, a gente estende a mesma questão de formação para quem for compor as comissões, entendeu? Então, no sentido de que essas comissões estejam bem preparadas para trabalhar com a problemática. Então, assim, esse daqui é um dos documentos. Com relação à lei, a gente tem muito documento, nós temos muitas informações públicas. Inclusive, se for o caso, nós poderíamos chamar a doutora Valdirene, né? A doutora Valdirene, ela é procuradora do Tribunal Regional do Trabalho, né? E foi ela uma das pessoas que fundamentou toda essa lei, levou e aprovou na OIT a convenção. Então, nós poderíamos trazê-la para ajudar na institucionalização, né, da comissão, quer dizer, eu esqueci o nome, desculpa, como eu não sou do direito, então às vezes foge. Mas é simplesmente pegar essa convenção e regulamentar ela na nossa lei vigente brasileira. E a doutora Valdirene, ela sim, ela tem propriedade suficiente para falar de toda essa convenção da OIT, para que a gente crie propriamente uma lei para trabalhar o assédio moral nas suas mais diversas nuances. Ok, obrigado. Agora, só uma questão. Para a audiência, nós temos pessoas que trabalham já há muitos anos, que eu acho que seriam fundamentais. Então, a gente também trazer essas pessoas para ajudar a colaborar. Bom, era isso. Olha, fiquem à vontade, qualquer um de vocês que estejam aqui, para convidar quem vocês quiserem para este assunto, tá? Aqui dentro dessa plataforma, cabem 250 pessoas, tá? Então, pode trazer, não tem problema. O Solano chegou para se despedir. Desculpa, professor Ronaldo. Só uma coisa que você citou, é importante para quebrar essa invisibilidade, e eu acho que é uma ação que o senador pode assumir rapidamente, de forma menos complexa, que é justamente a campanha. De repente, o Senado desenvolver uma campanha promocional, tá certo? Envolvendo esse tema, tá certo? Especialmente no dia 2 de maio, né? Mas se puder iluminar o Senado, isso é importante para trazer visibilidade para o tema, e isso é uma coisa que eu creio que é mais fácil de executar do que exatamente elaborar uma lei e conseguir aprovar, né? Ainda mais nesse contexto que nós já conhecemos, né? De que o assédio ele é uma estrutura de poder e é uma forma de estruturar o poder, uma ferramenta de estruturação do poder. Então, é importante de começar por esses meios mais ao redor ali, né, para a gente conseguir avançar. E eu agradeço, então, aí toda a dedicação já, né, do senador assumir esse compromisso também nessa militância política envolvendo esse tema. Agradeço também a oportunidade de ter me chamado hoje. Obrigado, professor. Professor Solano, você chegou, por favor. Se apresente, não é suas palavras iniciais, suas palavras finais. Já que estamos finalizando. Bom dia a todos. Bom dia. Essa questão de conectividade aqui na região metropolitana, no Amazonas, na região de fronteira com o Peru. Nós temos uma dificuldade grande em relação à questão da internet. Inclusive, estávamos a respeito da... Vamos desligar nossas câmeras, que ajuda, tá? As câmeras desligadas. Depois a gente volta a ligar. Por favor. Continue. Ok, estou te vendo. Só que o som está fugindo, professor Solano. Agora, ok? Sim, pode falar. Ok. Ok. Questão de conectividade.
com a questão de conectividade. No interior do Amazonas, aqui na fronteira, tem uma dificuldade muito grande. Então, a professora Angelica me convidou, colega que começou há pouco tempo, convidou para ser parte dessas discussões sobre a questão da... que como a instituição estava oferecendo um curso sobre assédio, e participei também desse curso de formação de forma virtual, à distância, e aí nós achamos interessante para continuar nessa discussão e fazer parte dessa discussão, né? Apesar da dificuldade que temos em relação à conectividade, estamos aqui para aprender mais e colaborar dentro do que for possível, dentro daquilo que nós pudermos colaborar. Né? Ok. Quando você desliga a câmera, fica melhor, viu? Só para você saber. Deixa eu só lhe dizer. Você está aqui, nós já marcamos a nossa próxima reunião para a próxima segunda-feira, às 10 horas de Brasília, nesse mesmo link, para todos que estão hoje, ok? Esse link não muda, o programa é o mesmo, tá bom? Tá legal, então tá. Ok, obrigado, professor. Obrigado também pelo convite. Obrigado. Beleza. Gente, mais alguma coisa? Não, né? Então, encerrando, a gente se encontra, eu, o Carlos e o Samuel vamos nos reunir aí ao longo da semana para a gente tratar umas estratégias para a próxima reunião. Eu lembrei aqui, eu vou convidar o pessoal do Serviço de Qualidade de Vida do Senado, que eu acho que eles têm essa linha de trabalho. E, Samuel, vamos convidar também, se for o caso, aqui no Senado existe uma consultoria legislativa. Então, tem consultores nos mais variados ramos. Eu creio que tem alguém nessa área também. Então, certamente, eu vou convidar também, eu e Samuel e Carlos vamos convidar essa pessoa para estar na nossa reunião também. Tá bom? No mais, era isso que eu tinha para dizer. Ok? Obrigado a todos, uma boa semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço, Samuel obrigado. botou até touca agora para enfrentar o frio, né, Samuel? Tá um frio danado aqui em Curitiba. Um abraço a todos.